fazer a coisa certa e nos ensinam a fazer a coisa certa, como agora nós vamos ter o comentário da Jussara Galto. Bom dia, Jussara. Bom dia, boa tarde, boa noite, Adilson, Gabriel, gaúchos e catarinenses e todos que nos assistem por esse mundão afora. Muito frio aqui, mas eu mando um caloroso abraço a todos. E continuo, né, você sabe, martelando sempre na mesma tecla, 24 horas por dia, procurando soluções, contatando com pessoas que podem ajudar, e eu sei que existem muitas, graças a Deus, para nós transformarmos de vez o nosso país. Está ruim a situação, mas já esteve pior. Está melhorando. E a cada dia que passa, essas mais coisas boas aparecerão e vocês nos darão razão. Porque nós não somos um bando de loucos, de alucinados, de fanáticos, de bolsonaristas, do ódio, do gabinete do ódio, do não sei mais o quê. Não, nós somos seres humanos, completamente lógicos. Nós da direita, nós conservadores, nós brasileiros de coração, de gema, de comportamento e de veneração pela nossa bandeira, pelo nosso solo. E só acima de tudo isso está Deus. Ele que rege tudo e Ele que nos conduz. E com certeza já está na nossa hora de começar a ver a luz, o brilho e a vitória. Nós somos um país que tem tudo para dar certo. Tudo. É só conseguirmos, através de meios legais, de meios lícitos, de meios pacíficos, tirar essa canalha, essa sujeirada que está aí. Infelizmente, não dá nem para abrir uma exceçãozinha sequer, para dizer, tá ruim, mas não tá tanto, como diz aquela cretina imbecil da Miriam Leitão. Tá ruim, mas tá bom. Enfim, coisas assim. Não dá, porque está no governo, é corrupto, é sem vergonha e é sem caráter. Não tem. Até mesmo aquele que se dizia de direita ou de centro-direita, ou sei lá de que ele se dizia, porque a gente hoje já não entende mais essa pessoa, como não entendemos mais ninguém que está no entorno desses governos do Brasil. E eu estou falando agora do Alckmin, não é que falando mal. Pouco tempo antes de ser convidado a participar esse eixo do mal que se formou no governo brasileiro, o que ele dizia? Que o ladrão queria voltar à cena do crime. E logo ali, dias depois, meses depois, ele estava dando as duas mãos para conduzir gentilmente o ladrão à cena do crime. E o que se podia esperar? Nós sabíamos, e já desde 2017, que a gente vem perdendo, eu perdi, eu duvido quem não tenha perdido amizade de familiares, de amigos até bem chegados, e de muitas pessoas por aí que só deixaram de gostar de nós pelo fato de sermos bolsonaristas. E eu, com aquelas pessoas que eu vi que ia haver um desenlace, ia haver uma ruptura relacional, o que eu fiz? Um trato. Não se fala em política. Então, quando eu estou com essas pessoas, porque gosto delas e não gosto há pouco tempo, gosto há dezenas de anos, algumas estão na minha vida há mais de 60 anos, há mais de 70 outras. Eu tenho amigas de infância, que eu ainda contato, que eu ainda visito, que me visitam, enfim. Mas a gente sabia, só que a gente não teve paciência para esperar que essas pessoas tirassem a prova dos 9 para ver que elas é que estavam erradas. A gente não teve paciência, a gente se indignou lá atrás e rompemos alguns relacionamentos por conta disso. Eu ainda gosto daquelas pessoas, mas eu não aceito o fato delas aceitarem tão pacificamente a destruição do país. Lá atrás, há 8 anos atrás, elas podem rememorar hoje, Jussara, mas há 8 anos atrás, eu não sabia que tudo isso ia acontecer. Sabia sim, sabia. Porque o cara que ficou
8 anos, mais 4 que não foram dele, mas foi da ladra, da corrupta, da sem vergonha que ele deixou no lugar dele. Que graças a Deus, naquele congresso, teve a coragem, teve o heroísmo, o patriotismo de tirá-la do poder antes que o nosso fim tivesse chegado lá atrás, porque ela acabaria conosco, como esse aí está acabando. Mas como ele está, eu já acho que isso até é uma obra divina, ele está fazendo tantos erros, ele está pecando tanto, que eu estou percebendo agora que aquelas pessoas que eram um pouco, não são todas ainda, mas serão, que elas eram resistentes, aquela coisa da liturgia do cargo, o cara não fala direito, não sei o quê, come pastel na esquina, e bebe manga, suco de manga, não era cana, é suco de cana. Cana de açúcar. Quem gosta de cana é o cachaça, não é o nosso mito. Nosso mito gosta de caldo de cana. Bueno, voltando ao assunto. Então, estava muito explícito, era muito claro, só não via quem não queria ver. E diz o ditado popular que o pior cego não é aquele que não enxerga, é aquele que não quer ver, é aquele que não quer enxergar. Porque os cegos, muitas e muitas vezes, a maioria deles, tem mais visão através do tato, através da sensibilidade, do que nós que enxergamos, que deixamos passar muita coisa, nos distraímos, nos dispersamos. Mas os cegos sabem prestar atenção, sabem entender e interpretar as coisas, os fatos melhores, muito melhor, na maioria das vezes, que nós que enxergamos com os 2 olhos, ou que enxergamos com óculos, por exemplo, ou com lente de contato, né? Imaginando que estão enxergando melhor. Bem, mas esses são cegos daqueles que enxergam com os 2 olhos e não querem ver. Porque ele é o salvador da pátria. Ele é o pai de todos. Gente, eu até acredito hoje, piamente, que ele é o pai da pobreza. Ele é o pai, não é tio, primo, não é tio, não é primo, cunhado. Ele é o pai. Ele gosta tanto dos pobres que ele está tornando os pobres miseráveis, para que gostem mais dele, para que esse amor seja mais forte e recíproco. Então, por que eu estou dizendo isso assim? Não é, claro que é um deboche, né? Mas também tem um pouco de seriedade nisso aí. Ele quer tantos pobres que ele quer que muito mais pessoas sejam pobres. Ele quer que os classe média baixem para a pobreza, eles querem que a pobreza baixe para a miserabilidade, e assim ele começa largando farelinhos, migalhas, deixando cair da mesa, para que eles se sintam confortáveis. Só não estou passando fome, porque o pai está nos sustentando, através de todos esses benefícios sociais que existem. E isso eu já falei no programa de ontem, e isso faz com que a metade de baixo do Brasil sustente, leve nas costas, a metade de cima, que 90% são vagabundos, sem vergonhas e corruptos. Eu fico com pena de dizer isso. A gente que gostava tanto de passear no Nordeste, eu não gosto mais, não me sinto bem lá, não me sinto. Estou mais seletiva? Estou, é verdade. Não que eu seja melhor, mas eu pelo menos me considero em condições de enxergar, de perceber melhor as situações, a ponto de querer levar o meu povo para esse conhecimento, para esse lugar de entendimento de que as coisas como estão não podem continuar, e que enquanto essas benesses sociais estiverem caindo na mão deles, no bolso deles, enchendo a barriga deles, esse dinheiro não sai do painho. Não sai do bolso, não sai dos bilhões que ele já roubou de nós. Não, continua saindo de nós. Então, nós trabalhamos para carregar metade do Brasil nas costas. Essa é a verdade. Não adianta, isso aí é preconceito. Pode ser. Preconceito contra vagabundo. Porque senão, essas pessoas estariam trabalhando, procurando um trabalho e saindo desses auxílios. Mas eles não saem dos auxílios, porque eles não arranjam trabalho,
Porque se eles arranjarem o trabalho, eles perderão essa mordomia de receber sem trabalhar. E tem uns que têm vários, é por causa de filho, é porque tem mais filho, é porque, sei lá, eu não entendo muito dessa parte que eu detesto. Não é que eu não goste que as pessoas recebam o mínimo para se alimentar, mas eu amo muito mais as pessoas que trabalham para ganhar o seu alimento. E isso é básico, isso é fundamental no ser humano. E esse canalha transformou nosso país num país de mendigos, num país de pessoas que esperam a migalha para poderem sobreviver. Se os filhos estão no colégio, não estão no colégio, e se o colégio já virou uma droga, há 40 anos vem virando uma porcaria o nosso estudo, o nosso ensino no Brasil, nesses últimos 10 anos, isso acelerou. Então, nós temos uma horda, uma juventude, milhões de jovens, quase analfabetos funcionais, e pessoas que só sabem, não precisam nem saber escrever para votar. Aliás, não precisa nem saber escrever para ser deputado, né? O Tiririca, que outro dia eu não consegui me lembrar o nome do diabo, mas é Tiririca. Ele teve que, uns dias antes de poder assinar a posse, tiveram que ensiná-lo a escrever o próprio nome. E mesmo assim, aquele povo imbecil votou nele. Como é que um cara despreparado só sabe fazer palhaçada, só sabe fazer os outros rirem dele? Isso não é errado, é a profissão dele. Eu não me prestaria para isso. É um talento, até, vamos admitir. Mas ele ganha muito dinheiro, tudo bem. É mérito do trabalho que ele faz. Sinal que ele é bom nesse trabalho. Mas não. Aí ele quis entrar para a turma da vagabundagem. Porque um cara analfabeto vai fazer o quê no meio de pessoas que engolem ele no café da manhã e passam o dia engolindo ele, enrolando para que ele cada vez entenda menos e não precise dar o trabalho de estudar. Porque isso nem pensar, né? Se não estudou até os 30, 40, não vai estudar agora. Se ele sempre ganhou dinheiro sendo analfabeto, porque ele era um analfabeto, ele não assinava o próprio nome. E assim, nós temos milhões de pessoas hoje vivendo nas nossas custas, analfabetos funcionais, que mal sabem assinar seu próprio nome e que estão vivendo às nossas custas. Isso é revoltante. Eu me revolto. Não sou má. Eu podendo ajudar as pessoas, e quem me conhece sabe que eu não estou fazendo média, não sou candidata a nada, eu sou voluntária nessa causa. Porque eu quero um país digno. Essa ignorância, essa falta de cultura, isso aí tira a dignidade da pessoa, transforma essa pessoa num esmolera, como se diz. Uma pessoa que vive de esmola, que vive de farelos que caem da mesa dos poderosos. E eles, se jogassem os farelos das mesas que eles comem em Paris, por exemplo, ainda não seria um farelo melhor, né? Farelo francês. Mas não, é daqui mesmo. É porcaria daqui mesmo. E onde não há nenhum cuidado com higiene, com saneamento básico, não há nada. O país é atrasado. E ponto. Simples assim. Nós temos que lutar. Eu luto sem parar. Não é só a questão política, mas a questão política vai trazer políticos mais honestos, mais trabalhadores, e nós, à medida que nós evoluirmos em conhecimento também, em coragem, tá assim, ó, de gente covarde, gente acovardada que não reclama, que não abre a boca, que nem xinga. Você acha que eu gosto de ficar xingando o dia inteiro? Eu não gosto. Eu gostaria de estar cantando um prosa e verso, as nossas riquezas, nossas vitórias, nossas conquistas. Mas o que eu tenho que fazer? Eu brigo porque essa gente não está prestando atenção no Brasil, não gosta do Brasil, não gosta dos brasileiros. Eu brigo por isso. E eu brigo para aqueles insensíveis, aqueles que estão preocupados, muito preocupados com a guerra do Israel. Eu também estava, eu passava o dia vendo notícias, mas via também as nossas notícias. Eu sei também o que está acontecendo aqui no Brasil. E agora eu vejo pessoas, mas quando eu falo, mas a situação está ruim, alguém diz, né? Ah, está terrível.
coitados, né, nessa guerra horrível. Guerra? Eu pergunto, me fazendo de louca. Ai, lá, Sara, Israel, tu não tá sabendo? Ah, tô sabendo. Agora, vocês não estão sabendo da guerra que nós estamos vivendo aqui, há anos já. E se ainda não descambou para uma guerra civil, que eu acho que já descambou, é porque, sei lá, porque não, Deus não quer. E eu digo que eu acho que já descambou, porque quem governa o Brasil é uma quadrilha. Esse termo nem está na moda agora, é uma facção criminosa, à qual pertence o desgovernante do país. Isso a gente vem dizendo há anos. Agora, um cidadão, cujo apelido dele é Pojo, que quer dizer frango, um general venezuelano, que foi preso de tão bandido que é, um bandido internacional. Ele é envolvido com tráfico internacional. Ele é envolvido com as maiores facções do planeta, que recebe dinheiro dessas facções para distribuir para os políticos corruptos. E o Carvajal, esse é o nome dele, General Carvajal, foi preso porque já estava sendo perseguido pelos Estados Unidos há muitos anos. Ele, quando a situação dele foi insustentável na Venezuela, ele se mandou para o mundo. Chegou lá na Espanha, parou, com um certo protecionismo do governo, que é de esquerda também. E olha, nunca percam de vista, eu vou cansada de dizer essa palavra esquerda, é tudo da esquerda. Não tem gente conservadora, gente de direita metida com facção. Se tiver, não é de direita, não é conservador. Pois bem, ele lá estava meio assim, estava protegido, mas aí o governo americano, os crimes dele, a maioria são cometidos contra o povo americano. Por quê? Porque ele foi uma das pessoas que por muitos e muitos anos facilitou a entrada de drogas, principalmente cocaína, na América do Norte. Isso para quê, gente? Primeiro porque eles ganham muito dinheiro com isso. E porque não têm consciência, eles não se tocam que isso está destruindo gerações. Destrói uma geração, depois vem a outra, já começa a destruição dela lá pelos 10 anos, porque quando eu comecei a ser voluntária no trabalho de dependentes químicos, era tudo mais ou menos de 16, 17 para cima. Logo, 3, 4 anos depois, a gente já estava encontrando dependentes químicos que já eram usuários desde os 10 anos, 12 anos. E hoje a gente sabe que há muitos anos também já, infelizmente, que crianças usam droga. Pois bem, esse safado foi alcançado pelos Estados Unidos, o governo, as forças policiais dos Estados Unidos pegaram ele na Espanha, prenderam e trouxeram para a América. E o processo vem se arrastando. E você sabe que os processos são lentos em todos os lugares. Se bem que lá nos Estados Unidos não são tão lentos assim, mas igual demoram. Então, ele está preparado. Agora começou segunda-feira o julgamento dele, deu uma parada, porque é muita documentação. É um volume de provas assim gigantesco. Então, a sentença terá que ser correspondente a todos os delitos e de acordo com as provas que existem, que são centenas e milhares. Por isso que está demorando um pouco mais. Não é vapt-vupt, não é uma varinha mágica. A justiça tem que ser uma das características, não demais como no Brasil, né? É paquidérmica aqui no Brasil, né? É uma tartaruga se movimentando. E desde que eu comecei a advogar, não era tanto, agora está muito pior, mas já era atrasado. Eu quando entrei, tinha muita disposição para o júri, tinha paixão, era novinha, queria quanto mais júri eu fizesse melhor, né? Me firmava mais. Eu tenho paixão até hoje, parei de fazer júri, mas é minha paixão. Então o que eu fazia? Os juízes começaram a descarregar para mim, até juízes do interior, processos que estavam de réus presos, que estavam há mais de 10 anos na cadeia. E não chegavam, a lei ainda era diferente, e eles estavam ali esperando o júri, 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, presos antes de saberem se seriam absolvidos ou não, se seriam condenados ou não. Bem, eu fazia. Então já era atrasado, né? Já tinha centenas de processos de crime, de júri atrasados, pelo menos na comarca de Porto Alegre, em algumas do interior também, porque eu fiz muito júri no interior do Rio Grande do Sul.
Fiz júri em Santa Catarina, fiz júri no Paraná e no Rio de Janeiro. Mas, claro que o maior volume era daqui de Porto Alegre. Daqui não, foi em Bé agora. Era do Rio Grande do Sul, principalmente de Porto Alegre. Pois bem, então voltando ao Pojo. Ele, esses meses que ele teve preso, ele ficou vomitando informação. E de vez em quando filtravam alguma que diz respeito a nós. Por exemplo, que o cachaceiro, que o desgovernante do Brasil, que é de esquerda, que é comunista, que é safado, sem vergonha, ladrão, esse aí está envolvido até o pescoço com toda essa criminalidade que havia lá na Venezuela. Ele estava envolvido recebendo dinheiro, e agora, assim, se sabe até que uma mulher, que é loira, que é louca de atar, e que pertence a esse governo, sempre pertenceu, não vou dizer o nome dela hoje, talvez da semana que vem, talvez já possa dizer, que ela era a mula. Essa mula em tráfico é aquela pessoa que transporta o tráfico, que leva do traficante até o consumidor. Então, vocês veem, e a ministra, meu Deus do céu, vocês vejam como é que é a situação, como é que nós estamos nesse momento aqui no Brasil. E, aliás, estamos há muitos anos agora, graças a Deus, é um ano de justiça, é um ano de Xangô, segundo as religiões afro-brasileiras, e Xangô é o Senhor da Justiça, e na Igreja Católica tem outros nomes, São Pedro, inclusive, se eu não me engano, e por isso as coisas estão vindo à tona. É uma conjunção de planetas e também não sei o quê. Enfim, o universo está passando por uma fase que faz com que os sem-vergonhas venham a público, que os seus erros venham à luz, para que sejam devidamente castigados. Então é só esperar, pegar a pipoca e esperar, porque vai ter muita coisa para a gente ver, para a gente assistir. E aí todo mundo, como tu tinha razão, pois é, não é? E enquanto essas pessoas ficaram vacilando e não sabendo como se comportar, como agir, indiferentes, não sabendo que a gente está numa guerra aqui no Brasil, isso é o cúmulo da indiferença, é o cúmulo da ignorância. Eu não sei como é que as pessoas não enxergam isso. É tão claro para outros. Graças a Deus, a gente não está malhando em ferro frio. É muita gente trabalhando para isso. Não, poderiam ser muito mais. Mas temos bastante pessoas trabalhando para isso aqui no Rio Grande do Sul e tem em todo o Brasil. Inclusive, onde deveria ser lá o reduto deles, mas não é, lá são as exceções, inclusive no Congresso. Temos exceções na Câmara e no Senado. Todos eles, já que são eleitos para ajudar o povo, para trabalhar para o povo, para consertar os equívocos e erros do país, eles tinham que estão ganhando para isso. Eles tinham que fazer. Mas o que eles fazem? Na hora de votar, eles olham para um lado, para o outro, quem é que dá mais? E quem dá mais, eles votam a favor daquele que dá mais para o bolso deles. Por isso, voltamos sempre à mesma tecla. Eleição não é coisa qualquer. Eleição não é uma porcaria. Eleição não é um motivo para indiferença. Eleição é coisa séria e que nós temos a obrigação de levar com seriedade na hora do voto. Tá chata, Jussara. É repetitivo. Só porque vocês são surdos. Eu sou surda de um ouvido. Vocês são surdos dos dois. E também não estão enxergando. E como isso aí é uma deficiência, eu estou ajudando a vocês se consertarem. Mas eu disse, está mudando, porque agora nós estamos em junho, no ano anterior à eleição, e nós já estamos conseguindo fazer reuniões e encher de pessoas. E pessoas com todo esse frio. E pessoas que sabem das coisas, pessoas que estão se interessando, mas sabem que tem uma coisa errada, sabem que tem que ajudar a modificar, estão tomando consciência disso, estão, graças a Deus, estão participando, começando a participar ativamente.
Agora é reunião todos os dias. Aqui no Litoral Norte, praticamente cada dia tem um lugar. E a gente está sempre agilizando. E sempre correndo atrás. E sempre insistindo. Vamos lá, quando é que a reunião tem o município? Quando é que nós vamos reunir pessoas? Então, e aí estão se mexendo. As lideranças estão aparecendo. Que só quem não cria liderança é safado. Os safados não querem, porque um líder é sempre um adversário. Principalmente do mesmo partido, né? Porque é onde se dão as maiores traições, é dentro dos partidos. Então eles querem que todo mundo seja bem tapado, para que na hora de votar, vote um sem vergonha, sem se dar conta que estão votando num falcatrua, num ladrão, num vigarista, num batedor de carteira. E batem, está sim o Congresso. Então, nós aqui teremos a oportunidade esse ano de eleger 2 senadores. Então, eu vou dizer para vocês assim, ó, olho no olho. Quem votar no PT, no Partido das Trevas e nos seus candidatos, quem votar não é brasileiro. Não é. É comunista. Isso não sou eu que estou dizendo. Que o comunista é uma pátrida. Não tem paz, não tem pátria. Eles vivem por uma causa surreal que dá riqueza, muita riqueza para poucos, e o resto na miséria. E eles não querem tirar esse pessoal da miséria, porque é esse pessoal da miséria que vota neles. Simples assim. E é por isso que nós temos que ser agentes dessa transformação. E temos que batalhar também para que mude a forma de votar, que mude a legislação eleitoral. Nós temos que lutar com unhas e dentes pelo voto impresso, pelo voto possível de ser contado. É isso, esse atraso. Não é, sabe por quê? Porque só os 3 países mais atrasados do mundo optaram os países, não são 3, os países mais atrasados do mundo optaram pela urna eletrônica. Venezuela é um deles, o Brasil é outro. E mais 1 ou 2 na Europa, na Ásia, não sei aonde, na Europa não, mas na Ásia, que trabalham, operam com as urnas eletrônicas. Nós não queremos. Ah, mas isso aí é retrocesso. Tudo bem, tudo bem. É um retrocesso que vai fazer dar certo uma eleição. Porque senão é como enxugar gelo. Nós estaremos todos os dias falando, gastando o nosso latim, pedindo, implorando, ensinando e enxugando gelo ao mesmo tempo. Porque vamos chegar lá e não vai ter uma eleição limpa. Não vai ter uma eleição confiável. E mais uma vez será eleito um canalha. Não só na União, como nos municípios e nos estados. Município a gente deu uma melhorada agora nessa última eleição que passou. Mas os governos do estado, essa coisa que governa o Rio Grande do Sul, gente, ele é tão embrulhado, tão em falcatruas, que eu tenho que trazer por escrito, e eu recebi hoje, né, com detalhes, as coisas que ele fez, que ele faz, que ele continua fazendo, para se beneficiar, para conseguir também altos colaboradores ou participantes nas próximas eleições dele. Então, eu não tenho bronca do cara por ele ser apenas lindo, maravilhoso, homossexual. Não é por isso. Não tenho raiva de gente linda. E nem de homossexual. Mas é porque ele é safado. E eu quero que vocês saibam, porque se ele se candidatar a alguma coisa, é bem capaz que esse povo do Rio Grande do Sul, que já se disse, que já se considerou um povo politizado, vote de novo nele. Mesmo, isso é retrocesso. Não é a urna. Não é o voto auditável, o voto escrito. Retrocesso é continuar votando em canalha, em quem usufrui do poder que você deu para ele, além de um alto salário, ainda usufrui de um poder de ficar muito mais rico. A maioria das pessoas não entram na política para fazer o bem para os outros, fazer o bem para si mesmos. Vou aproveitar agora um ganchinho, que eu acho que meu tempo está meio que no fim.
dessa tal... Não, essa não, né? Esse. Eu vou continuar dizendo que ele é esse. A agenda woke, ó, já caiu nos Estados Unidos, está caindo aqui, graças a Deus, e não tem mais essa. Ele tem pênis, é homem. Se ele tivesse vagina, era mulher. Ele é negro, mas já se desbotou, não sei como, não sei quais técnicas, nem quero saber. Eu gosto de ficar mais morena quando posso, no verão. Agora, ele é negro e desbotou e tá loira. Ele é mulher, sabe? Criticava. Eu já vi muitas críticas na internet, vocês também já viram, que essa criatura, vou dizer assim, essa criatura, ela se elegeu criticando aqueles que se envergonhavam da sua negritude. Olha só onde chega o nível do cinismo de uma pessoa dessas. A internet está cheia de discursinhos dela, de entrevistas dela. Você desrespeita a sua negritude. O que adianta cabelo esticado, cabelo espichado, se você é negra e blá blá blá? Ele não é mulher e se sente mulher, se veste mulher e quer entrar em alguns outros países com um passaporte onde diz que ele é mulher. Não sendo. Não entrou nos Estados Unidos por conta disso. Ele não é branco, mas está loiro agora. Tem um cabelo liso. Tinha um cabelo de negro. Cabelo que até eles mesmos, quando falam dos seus próprios cabelos, dizem, eu tenho cabelo ruim. Cansei de ouvir essa expressão. Eu desfilei em escola de samba há 25 anos. Tenho grandes amigas que são negras, tenho as que não gostavam de cabelo e outras que gostavam. Mas isso é um direito que cada um tem. A gente está sempre mudando. Quem tem cabelo crespo que é liso, quem está liso que é crespo. Agora, não fica xingando os outros porque são negros e querem ter cabelo liso. Que depois que ganha dinheiro, começa a tirar dinheiro, ganhar dinheiro, que não é com seu trabalho, porque ela não faz nada que preste como deputada federal, até chegou a contratar para seus assessores, em vez de pessoas inteligentes, com mais cultura que ela, com mais sabedoria, com mais capacidade para poder orientá-la a fazer projetos e até ter o seu discurso melhorado, ela não é muito ruim de discurso, não. Ela é safada. Ele, a coisa. Essa criatura. Eu não tenho obrigação nenhuma de dizer que ela é mulher. Não tenho. Ela não é. Eu estaria mentindo. Eu não preciso dizer, vocês não precisam também ter essa, não, agora. Não, agora não. Agora caiu. Isso se chamava agenda woke. As pessoas são o que são. Certo, tá velha. Tô. Vive 80 anos, o que é que vocês querem? Tô velha. Mas tu é muito branca. Sou. Sou filha de pais brancos, sou branca. Mas e se tu fosse negro? Se fosse negro, seria negro. Pronto, acabou. Simples assim. Mas também podia ser alemã, podia ser sueca, norueguesa. E aí, eu não gosto muito de ser tão claro assim. Eu não gostaria de ser. Mas quem é, eu tenho que respeitar. Como espero respeito por eu ser pelo duro, né? Porque lá na fronteira, quem é como eu, assim, hoje o meu cabelo tá branco, mas o meu cabelo era castanho e eu sempre pintei ele de vermelho. Eu gostava de cabelo vermelho, pronto. Mas lá, quem é assim, não é italiano, não é? Porque nós temos aqui no Rio Grande do Sul gente que é italiana, gente que é alemã. Depois até já, né, através de casamentos e tudo, vai diminuindo essa influência, essa raiz que eles têm. Mas lá na fronteira a maioria é como eu, assim. Então, se chama pelo duro. Não importa ser pelo duro. E assim que dizem lá na minha região, não é um preconceito. Sai, até pelo duro. Sou. E daí? Ou se eu fosse negra, tu é negra? Sou. E daí? Tu é lemoa? Sou. E daí? Não gosto muito, mas vou ter que ser. Eu não gosto muito de ser alemã? Não, não é isso. Eu não gosto de ser muito branca. É um direito que eu tenho. É um direito que eu tenho, que eu tiro. Já fiz essas burradas, né? No passado, de tomar aqueles banhos solares para ficar morena até no inverno. Isso faz um mal danado para a saúde. Acho que nem existe mais. Mas no verão eu vou pro sol. Não, nunca usei, na minha vida, nunca usei protetor solar. Porque sempre achei que isso aí era
sacanagem. Sempre foi uma grande fraude, e as pessoas ainda usam até hoje. Demonizaram o sol por 30, 40 anos. E agora não. Agora estão já não voltando à normalidade, etc. É assim. Os modismos chegam e saem. No Brasil, o único modismo que não está saindo é a ladroeira no poder. Infelizmente, para todos nós, isso chega a ser uma desgraça. Mas vocês vejam que a gente pode falar de política misturando um monte de assuntos juntos que tem tudo a ver. Então, voltando àquela criatura, né, ela tinha um discurso, mas assim que ela odiava o capitalismo, falava misérias sobre o capitalismo. Por quê? E agora ela deixou de ser capitalista. Agora está lá, toda linda, maravilhosa, na França, achando que é o máximo. Uma coisa que ela nunca pensou que aconteceria na vida dela. Então, como ela não esperava que acontecesse, ela também demonizava, também criticava e debochava e era severa nas suas críticas. Agora está branca, loira, sendo homem, né? E bem faceira, bem charmosa, e com 2 maquiadores, porque para carregar toda aquela maquiagem, não tem mulher feia daquele jeito, não tem. Com 2 grandes maquiadores do seu lado, não tem mulher feia. E arruma o cabelo também, etc. Enfim. Mas contrariando tudo o que ela disse antes. Eu só vou contar uma coisa para encerrar, que aconteceu uma vez, numa reunião do Hitler, com seu Estado-Maior. Estavam ali falando de mil assuntos, de interesse deles, né? Pensando crueldades contra os outros. E ele pegou uma galinha, depois vocês vão fazer a ligação, e pegou a galinha e na frente de todo mundo ali, todos desconcertados, ele depenou a galinha, pena por pena. E a galinha sofreu horrores, gritou, esperneou, sapateou, fez de tudo, coitadinha, para se livrar daquelas mãos malvadas. Quando ela esteve assim completamente depenada, ele largou ela em cima da mesa, botou um pouco de milho na mão e fez assim, e ela veio correndo comer na mão dele. É assim que o nosso povo está fazendo hoje com esses benefícios sociais, tirando do nosso bolso para manter vagabundos, manter pessoas. Quem precisa, tudo bem, quem precisa. Mas não é a metade do Brasil que está precisando, por favor. A metade do Brasil não tem carteira assinada. Vive só da ajuda social. Se está doente, se é carente mesmo, se não tá em condições, está desempregado, tudo bem. Todo mundo que precisa de ajuda tem que ser ajudado. Agora, não vem me dizer que metade de um país que tem 200 milhões, mais de 200 milhões de pessoas, metade dessas pessoas estão na extrema miséria. Não, foram levadas para que elas pudessem comer na mão de quem lhe dá as migalhas. É um exemplo bem triste. Eu não gosto de tristeza, mas afinal eu quero que vocês abram os olhos. E vocês ajudem a abrir os olhos das pessoas que trabalham para vocês, que convivem, são colegas, são amigos, da família, os filhos. Tem que ver a vida como ela é. E não dizer, não, claro, nós somos primeiro mundo, nós somos isso, não somos. Somos terceiro mundo. Mas somos o país, talvez um dos países mais ricos do mundo. A riqueza está no subsolo, está no solo, está na agricultura. Nós temos o poder, a faculdade de alimentar, sermos o celeiro do mundo. E chegamos a ser em muitos produtos. Então, como que a gente vive nessa miséria? Como que metade do Brasil não tem carteira assinada porque tem benefício social, tem Bolsa Família, Bolsa Filho, Bolsa Estudo? O prisioneiro, quem está cumprindo pena, o apenado, ele ganha mais do que quem trabalha numa obra, de quem é operário e quem é aposentado, que também é salário mínimo. É justo? Vamos lutar para modificar essa situação de injustiça? Seja mais uma pessoa integrada nessa luta. Estou lhe convidando no município que você tiver. Eu vejo na internet todo mundo, aqui no meu município ninguém faz nada, ninguém quer isso, ninguém... Começa você! Eu comecei assim que curei da segunda gripe, da pneumonia, eu já comecei a pensar, não, está na hora, o Tornaldo tem que se organizar, e comecei contato com as lideranças, alguns já tinham até começado,
e outros não. Isso aí mesmo, vamos fazer. Então, a gente, no município, vai várias lideranças para outro município, para ajudar, para ouvir pessoas, para ver suas reclamações. É por isso que a gente está vivo. É para ajudar uns aos outros. E nós estamos ajudando dessa forma. E é uma das formas mais nobres, ainda que muitas pessoas achem que isso é papo furado. Eu amo vocês. Eu tenho a impressão que hoje estou completamente sem relógio, mas eu tenho a impressão que já ultrapassei o meu tempo. Então, hoje, até a semana que vem. Oh, meu Deus do céu, mais uma semana que se foi. Até segunda, se Deus quiser. E há de querer. Acabamos de ouvir essa aula aí da Jussara Galto, a doutora Jussara Galto, foi apresentadora na TV Gaúcha, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na década de 70. Foi a mulher que inventou, criou o PROCON. Essa mulher deu trabalho já, né? Deu trabalho, mas regularizou muitas coisas. E está ali, firme e forte, trazendo as informações para que nós aprendemos mais a fazer a coisa certa, no momento certo, para que nós tenhamos um futuro não incerto, e sim um futuro brilhante no Brasil, porque o Brasil é um país das oportunidades, se os governos deixarem o povo trabalhar, tá bom?